Beleza, pessoal, então vamos para as revisões. Talvez algumas pessoas já saibam sobre revisões sistemáticas e revisões de Ebbinghaus, mas a gente vai dar um passo adiante, coisa que não tem nem mesmo na internet. Se você pesquisar nas coisas de concursos públicos, enfim, não tem isso, tá? Isso aqui é uma informação que é pouquíssimo divulgada, tá? Normalmente se para nas revisões de Ebbinghaus e a gente vai dar um passo além das revisões de Ebbinghaus, tá? Quem era Ebbinghaus? Ebbinghaus, um psicólogo alemão, tá? Hermann Ebbinghaus, que estudou os nossos processos de memorização, como a gente faz para memorizar as coisas e principalmente como a gente esquece as coisas, tá? Síntese aqui, o que é útil para nós. Hermann Ebbinghaus chegou à conclusão que na primeira hora, ou seja, primeira hora após que você sai da aula, da videoaula, digamos, você está aqui, enfim, na aula, tá? Na primeira hora você esquece aproximadamente 70% das informações. Ou seja, você sai com aquele entendimento, com aquela clareza, tá? Mas a partir da 1 hora, por isso que eu falei de sensação de clareza e clareza de fato, né? Você só tem a sensação que sabia aquilo. Mas se lhe pedem para evocar aquilo, para trazer de volta, você não consegue. Por quê? O nosso cérebro, ele funciona, a nossa memória funciona por processos espontâneos, processos involuntários. Não funciona assim, conscientemente você vai dizer quero memorizar isso e você memoriza. Não. Quando você aprende alguma coisa, como se uma lâmpada se acendesse no seu cérebro. Se você não revê aquilo logo após, na primeira hora, nosso cérebro entende, bom, isso daí não é útil. Olha quantas coisas vai acontecer no meu dia. Eu preciso de espaço para essas informações. Então ele vai descartando. Por mais que conscientemente você entenda que é muito importante lembrar daquilo, o seu cérebro descarta, né? E por isso vem que a gente vai entrar na neurofisiologia. Por que ele descarta? Como funciona na parte biológica ali, tá? A gente vai falar disso. Mas a maioria dos cursinhos prega o seguinte, o Hermann Ebbinghaus fez aqui, ele fez um gráfico de uma curva de esquecimento, de pontos críticos de esquecimento, de quando você tem que fazer revisões, tá? E a primeira revisão que você tem que fazer é logo após obter o conhecimento, logo após sair da aula. Por quê? Porque ocorreria esse decaimento de 70%. Mas se você faz uma revisão, né, você revê mentalmente o que você aprendeu, tá? Eu vou falar como você faz mentalmente, como essa estrutura da revisão mental, que eu chamo de recapitulação mental pós-aula, tá? Se você faz essa recapitulação mental logo após a aula, você consegue manter por até 24 horas, ou seja, por até 24 horas, você consegue se manter próximo dos 90% de retenção. Ou seja, se você não fizesse essa recapitulação mental logo após a aula, cairia logo para 30%. No segundo dia já cairia para 10% mais ou menos. Tá? Se você faz, você armazena 90%. Por quê? Você está dizendo para o seu cérebro, você está passando por aquelas vias, tá? Você está dizendo para ele que é importante aquilo lá, que você tem que armazenar, que você tem que segurar aquilo. Tá? Então, mais do que uma simples técnica, é algo que faz parte de você, do seu funcionamento, da sua sobrevivência. Então, você tem que, logo após ter aquele conhecimento, logo após adquirir aquele conhecimento na aula, na sala de aula, enfim, ou lendo aquele livro, fazer uma recapitulação mental. Tá? Perfeito? Adiante eu vou explicar a outra parte desse contexto histórico.